Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Dona Margarida. Trabalhar como enfermeira à noite sempre foi difícil, mas eu nunca pensei que minha vida mudaria tanto por causa de uma única noite. O hospital onde eu trabalhava era antigo, com paredes gastas e corredores compridos. À noite o silêncio ali era assustador. Eu já tinha visto de tudo. Pessoas doentes piorando aos poucos e famílias chorando de tristeza. Mas o que aconteceu naquela noite foi diferente, algo que até hoje eu não consigo esquecer. Meu nome é Iracema. Eu tenho 28 anos e eu trabalho como enfermeira nesse hospital desde que eu me formei, há 5 anos. Eu moro em São Gonçalo, mas eu trabalho na capital em um hospital que fica na região central da cidade. Nós recebemos uma senhora idosa em estado muito grave. Ela estava sozinha, ninguém veio com ela, ninguém a visitou ou perguntou por ela. Tudo que sabíamos era o seu primeiro nome, Margarida. O estado dela era muito delicado. O corpo estava fraco por causa da idade e a respiração dela parecia que a qualquer momento iria parar. Eu fui a responsável por cuidar dela naquela noite. Assim que eu entrei no quarto, eu senti algo estranho. O jeito como ela olhava para mim me incomodava. Não era um olhar comum daqueles de pessoas que já aceitaram que estão muito doentes. Era algo mais. Algo que eu não sabia explicar, mas que me deixava toda arrepiada. Eu passei boa parte da noite monitorando os sinais dela. Apesar de estar bem fraquinha, os olhos dela me seguiam toda vez que eu entrava no quarto. Tinha momentos em que parecia que ela ia falar alguma coisa, mas os lábios só tremiam. Eu não perguntei nada e eu fiz o meu trabalho. Eu li os aparelhos, ajustei os remédios. Mas aquele olhar dela nunca saiu de mim. Era como se ela quisesse me dizer algo, mas eu tinha medo de perguntar. Por volta das 3 da madrugada, eu voltei ao quarto para checar como ela estava. Ela estava acordada, mas com os olhos fixos no teto. A respiração dela estava pesada e o monitor ao lado mostrava números preocupantes. Eu me aproximei para ajeitar o travesseiro e ajustar a máscara de oxigênio, mas de repente ela segurou minha mão. A pele dela estava gelada e o toque me fez arrepiar dos pés à cabeça. Obrigada por cuidar de mim. Ela disse com uma voz tão baixa que eu precisei me inclinar para ouvir direito. Depois ela falou algo que me deixou sem reação. Agora é a sua vez, ela me disse. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, o corpo dela relaxou e o monitor começou a apitar. A dona Margarida tinha morrido. O resto da noite foi corrido. Eu chamei o médico de plantão. Fizemos os papéis necessários e o corpo dela foi levado. Mas aquelas palavras não saíam da minha cabeça. Agora é a sua vez. Eu tentei achar alguma explicação, talvez fossem delírios, mas havia algo no jeito que ela falou que me deixou muito inquieta. Quando meu turno terminou e eu cheguei em casa, eu estava exausta. Eu me joguei na cama com o uniforme ainda no corpo e nem troquei de roupa. Eu só queria dormir, mas naquela noite o sono foi pior do que ficar acordada. Eu sonhei com a dona Margarida. No sonho ela estava de pé, aos pés da minha cama, vestindo o mesmo camisão do hospital que ela usava quando morreu. O rosto dela estava mais pálido do que eu lembrava e os olhos tinham um brilho estranho. Mas o pior era o sorriso. Não era um sorriso amigável, era algo torto e assustador. Agora é a sua vez, ela disse no sonho, mas a voz dela parecia diferente, como se não fosse mais humana.
Eu acordei assustada. O meu coração estava disparado. Eu olhei ao redor do quarto esperando vê-la ali, mas não tinha ninguém. Mesmo assim, eu sentia como se ela ainda estivesse por perto. Nos dias seguintes, eu tentei voltar à minha rotina, mas era impossível. Toda vez que eu ficava sozinha, eu tinha a sensação de que alguém estava me observando. No hospital, os corredores pareciam mais escuros, mais pesados, e até mesmo nas salas mais iluminadas, eu sentia como se a Dona Margarida estivesse ali. As noites eram terríveis. Eu comecei a ter o mesmo sonho repetidamente. Sempre eu estava no quarto onde a Dona Margarida tinha morrido. A cama estava vazia, mas o monitor fazia aquele som constante que indica o fim. Então eu via no canto do quarto com aquele sorriso assustador. Ela tentava falar, mas eu não entendia o que ela dizia. Mesmo assim, o medo que eu sentia era inexplicável. Uma noite, enquanto eu cuidava de outro paciente, eu senti um arrepio forte. Era como se alguém estivesse atrás de mim. Eu olhei rápido, mas não tinha ninguém. Mesmo assim, quando eu olhei para o monitor, eu vi uma coisa que me fez congelar. No reflexo estava a figura da Dona Margarida parada atrás de mim, me olhando com aquele mesmo sorriso macabro. Dias depois, as coisas só pioraram. Em casa, objetos começaram a se mexer sozinhos, as luzes piscavam sem explicação e às vezes apagavam completamente. Eu ficava no escuro com a sensação de que eu não estava sozinha. Uma vez eu acordei com marcas nos braços, como se alguém tivesse me segurado enquanto eu dormia. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu comecei a investigar mais sobre a Dona Margarida. Eu procurei nos registros do hospital e eu descobri uma coisa bizarra. Ela já tinha sido internada várias vezes antes, sempre sozinha, sempre muito doente. Mas o mais estranho era que em cada internação, os funcionários que cuidaram dela relataram coisas parecidas com as minhas. Pesadelos, sensações estranhas e, em alguns casos, até acidentes misteriosos. Depois de saber disso, eu decidi que eu não podia continuar trabalhando lá. Eu pedi transferência daquele hospital e eu consegui ser realocada em um outro que fica em Niterói, que é uma cidade vizinha à minha. Mas, mesmo longe daquele lugar, a imagem da Dona Margarida não me deixou. Eu a via nos reflexos, nas sombras, nos cantos mais escuros. Ela estava sempre ali com aquele sorriso que eu nunca vou esquecer. Agora eu sei que não há como escapar. Suas palavras eram um aviso. E enquanto eu escrevo essa mensagem, eu juro que eu posso senti-la atrás de mim, esperando para me lembrar que a minha vez está chegando. A chama azul no hospital. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana e eu trabalhei por muitos anos como enfermeira no turno da noite, especificamente na UTI de um hospital antigo aqui na cidade de São Paulo. O prédio, construído há décadas, tinha um clima pesado, como se suas paredes fossem testemunhas de muito sofrimento. Era um lugar onde a vida pendia por um fio e a morte fazia visitas frequentes. Lá dentro existia uma história que circulava, mas ninguém falava abertamente sobre ela. Os pacientes mais lúcidos diziam que viam claramente uma chama azul flutuando acima da cama de pacientes que em pouco tempo estavam mortos. Para muitos isso era um sinal de que o fim estava próximo. Eu sempre achei que fossem delírios, talvez causadas pela medicação ou pelo medo. Afinal, quem trabalha em hospital sabe que a mente pode pregar peças em momentos assim. Tudo mudou em uma noite que parecia ser como qualquer outra. Os monitores emitiam seus sons contínuos, o zumbido das luzes fluorescentes. Tudo estava normal. Até que eu cheguei ao leito da Dona Marlene,
uma senhora de idade que estava internada com insuficiência respiratória grave. Seu estado era crítico, mas estável, e ela sempre me olhava com um misto de gratidão e resignação. Enquanto eu ajustava a máscara de oxigênio dela, eu percebi que seus olhos estavam fixos em algo acima da sua cabeça. Eu perguntei se estava tudo bem, se ela estava precisando de alguma coisa, mas ela não me respondeu. Seus lábios se moveram, mas o som não saiu. Foi quando eu olhei para cima e eu vi. Uma luz azul pequena como a chama de uma vela flutuava logo acima da cama dela. Por um instante eu achei que fosse reflexo de algum equipamento, mas não era. A chama tinha algo vivo, uma intensidade que me hipnotizou. Eu fiquei paralisada. O som do monitor da Dona Marlene parecia mais alto, como se o tempo tivesse desacelerado. Então, do nada, o ritmo cardíaco dela começou a cair. Eu comecei a tentar reanimá-la, mas foi inútil. Em poucos segundos, o monitor emitiu aquele som contínuo que todo profissional de saúde teme. Eu olhei para a chama e eu juro que eu vi uma sombra pequena dentro dela, antes de desaparecer junto com a vida da Dona Marlene. Depois disso, eu não consegui pensar em mais nada. Eu passei o restante do plantão tentando processar o que tinha acontecido. Eu não contei a ninguém, afinal, quem acreditaria em mim? As pessoas pensariam que eu estava ficando maluca. Nos dias seguintes, eu comecei a prestar mais atenção nas conversas dos pacientes e até do pessoal da equipe. Algumas coisas que eu antes ignorava agora pareciam fazer sentido. Um colega comentou que os monitores às vezes piscavam sem motivo antes de alguém morrer. Outra enfermeira, a Dona Clara, me disse, sorrindo: "Parece que tem alguma coisa rondando a gente aqui à noite." Luciano, aquilo não era coincidência. Uma semana depois, aconteceu de novo. Era quase 3 da manhã e eu fazia as rondas quando eu ouvi um som estranho, como um zumbido baixo. Eu fui até o leito do seu João, que estava internado após um infarto. Ele estava acordado com os olhos fixos no teto. "Seu João, está tudo bem?" Eu perguntei, mas ele não respondeu. Suas mãos apertavam os lençóis com força. Eu segui o olhar dele e eu vi a chama novamente. Dessa vez ele parecia se mover como se examinasse o paciente. O ar ficou mais frio e a pressão na sala aumentou. Eu tentei me mexer, fazer alguma coisa, mas o meu corpo não respondia. A chama tocou o corpo dele e ele soltou um suspiro longo. O monitor parou na hora. Depois disso, eu comecei a ter medo de trabalhar à noite. Cada vez que eu entrava na UTI, eu sentia que aquela chama poderia aparecer de novo. Eu evitava olhar diretamente para os pacientes, com medo de ver alguma coisa que eu não queria ver. Eu conversei com a minha supervisora, mas ela apenas disse que algumas coisas não devem ser questionadas. A última vez que eu vi essa chama foi a mais difícil. Era uma criança, o Enzo, de 5 anos, internado com uma pneumonia grave. Ele era um menino doce que sempre sorria, mesmo com dificuldades para respirar. Naquela noite, enquanto eu cuidava dele, eu senti o mesmo zumbido. O meu coração disparou, e quando eu olhei para cima, lá estava a chama. O Enzo também viu. A sua expressão mudou e ele começou a chorar muito assustado. A chama se aproximou e eu não consegui fazer nada. Quando ela tocou o corpo dele, o monitor silenciou. Ele tinha partido. Depois disso, foi muito difícil continuar trabalhando naquele hospital. Eu tento ser profissional e não me abalar quando eu vejo essa chama, mas sempre é muito difícil saber o que vai acontecer. Às vezes, em noites silenciosas, eu acho que eu vejo um brilho azul piscando nas sombras. Eu não sei o que era aquela chama, mas eu tenho certeza que um dia ela virá me buscar também. A Senhora na Janela.
Na década de 60, trabalhar em um hospital rural não tinha nada de glamuroso. A sala de emergências do hospital onde eu trabalhava era pequena, mal iluminada e parecia carregar uma atmosfera estranhamente opressiva. Havia sempre um cheiro forte de desinfetante que não conseguia esconder o odor de umidade impregnado nas paredes. Eu estava lá há poucos meses, me acostumando ao silêncio das noites e ao eco leve dos meus passos nos corredores quase sempre vazios. Mas nada, absolutamente nada poderia me preparar para o que eu vivi em uma noite de outono. Os rumores começaram entre os pacientes. Eles diziam que coisas estranhas aconteciam no quarto 105. Aquele quarto tinha uma peculiaridade. A única janela dava para um muro de tijolos construído quando uma ampliação do hospital isolou aquela parte. Mesmo assim, os pacientes diziam ver uma mulher idosa olhando pela janela. Ela tinha cabelos longos e grisalhos, um rosto enrugado, mas sempre sorridente. A princípio eu achei que fossem histórias criadas pelo povo para passar o tempo, porém os relatos se repetiam. Diferentes pacientes, em dias distintos, descreviam exatamente a mesma coisa. A mulher os observava, mas ela não estava ali para ajudar. Ela apenas os olhava. Uma noite tranquila, por volta das 2 da madrugada, eu fui chamada para verificar um paciente no quarto 105. Era um senhor idoso que estava internado com uma febre muito alta. Enquanto eu checava os seus sinais vitais, eu notei que ele parecia nervoso. Seus olhos estavam fixos na janela, o rosto pálido e as mãos tremendo. "Está tudo bem?" eu perguntei, tentando tranquilizá-lo. Ele apenas sussurrou: "Você não deveria estar aqui. Ela sempre vem a essa hora." Meus amigos, eu fiquei toda arrepiada. Eu me virei para a janela mais por reflexo do que por curiosidade, mas eu não vi nada. Apenas um muro de tijolos inerte refletindo a luz fraca do quarto. Eu respirei fundo e terminei o atendimento, mas as palavras do paciente não saíam da minha mente. Quando o relógio marcou 3 da manhã, eu decidi voltar àquele quarto. Eu queria provar a mim mesma que os rumores eram apenas fruto da imaginação das pessoas. O corredor estava deserto e o som dos meus passos parecia mais alto do que o normal. A porta do quarto estava entreaberta e um som baixo, como um sussurro, vinha lá de dentro. Eu não consegui distinguir palavras, mas era um murmúrio contínuo. Eu empurrei a porta devagar e entrei. O paciente dormia profundamente e tudo parecia normal. Mas algo me fez olhar para a janela e foi então que eu a vi. Meus amigos, ela era exatamente como os pacientes haviam descrito. Uma mulher idosa com cabelos grisalhos e desgrenhados e um sorriso muito estranho. Ela me olhava do outro lado do vidro como se o muro de tijolos simplesmente não existisse. Seus olhos fundos e sombrios pareciam brilhar com uma luz própria. Ela não se mexia, não piscava, ela apenas me encarava como se estivesse esperando por mim. O meu corpo paralisou. Eu queria gritar, queria correr, mas eu não conseguia me mexer. Então o sorriso dela começou a se transformar. Ela esticou-se de forma sobrenatural, revelando dentes tortos e escurecidos. Suas mãos, que antes estavam imóveis, subiram lentamente e começaram a bater no vidro. As marcas úmidas deixaram rastros que escorriam devagar. Com um esforço que parecia impossível, eu consegui me mexer. Eu saí correndo do quarto e só parei quando eu cheguei à minha mesa. O meu coração batia tão rápido que eu achei que fosse desmaiar. Eu tentei me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça, um truque da mente cansada. Mas quando eu olhei para o corredor que levava àquele quarto, eu juro que eu vi alguma coisa se mover na janela. Na manhã seguinte eu contei o que havia acontecido para a enfermeira-chefe. Eu esperava que ela risse de mim, mas para minha surpresa, ela me olhou com seriedade. "Você não é a primeira a ver", disse ela em voz baixa. "Aquela janela tem sido um problema desde o incêndio." "Que incêndio?"
Eu perguntei sem entender. E ela explicou que muitos anos atrás, antes de construírem um muro, aquele quarto dava para o pátio externo. Uma mulher idosa morreu presa em um incêndio. Ela ficou encurralada no terceiro andar, exatamente de frente para aquela janela. Quando encontraram o corpo, disseram que ela estava batendo no vidro, tentando sair. Tudo fazia sentido, e isso me deixou ainda mais assustada. Depois daquele dia, eu evitei passar perto daquele quarto. Mesmo quando eu estava em outras partes do hospital, eu sentia como se algo estivesse me observando. Depois que você fica sabendo de uma coisa dessas, fica difícil não ficar esperando que aquela imagem apareça para você a todo momento. Foi muito difícil continuar trabalhando lá, mas eu fiquei lá até me aposentar. Eu tive a ideia de mandar cobrir aquela janela com um tapume de madeira e pelo menos eu consegui me livrar daquelas visões. Muito obrigada a todos pela atenção e tenham uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O menino do brinquedo. Boa noite a todos. Trabalhar na ala de pediatria aqui do hospital era ao mesmo tempo uma bênção e um fardo. Por um lado, era reconfortante cuidar das crianças, vê-las rir e às vezes se recuperarem de doenças que pareciam impossíveis de superar. Por outro lado, as noites longas e silenciosas tinham uma atmosfera diferente. Os corredores se enchiam de sombras e os sons normais do hospital adquiriam uma qualidade perturbadora. Entre as enfermeiras, circulava um rumor, uma história que era mais como uma lenda. O menino do brinquedo. Segundo diziam, alguns pacientes, pouco antes de melhorarem milagrosamente, ou em outros casos, de falecerem, eles encontravam um brinquedo em suas camas, geralmente um ursinho de pelúcia. As crianças contavam que o menino lhes havia dado o brinquedo, aparecendo em seus sonhos, ou pior, enquanto eles dormiam. Essa era uma história curiosa, mas eu nunca levei a sério. Afinal, que sentido fazia, em pleno século XXI, acreditar em histórias de fantasmas? Então, uma noite aconteceu uma coisa que mudou tudo o que eu acreditava. Era um turno tranquilo, ou pelo menos parecia ser no início. A maioria das crianças estava dormindo e apenas algumas permaneciam acordadas tentando lutar contra o sono com os jogos de tabuleiros ou revistas em quadrinhos. Passava das 2 da madrugada quando eu me levantei da estação de enfermagem para fazer uma ronda. Havia algo estranho no ar aquela noite, uma sensação que eu não conseguia explicar. O hospital estava mais silencioso do que o normal, como se o prédio inteiro estivesse prendendo a respiração. Enquanto eu verificava os quartos, eu notei uma coisa estranha na cama da Emily, uma menina de 8 anos com febre reumática. Havia um ursinho de pelúcia que não estava lá antes. Ele era pequeno, de um tom de marrom desbotado, com um olho faltando e um aspecto gasto, como se tivesse pertencido a alguém por muitos anos. A Emily dormia profundamente e eu não quis acordá-la. Eu pensei que talvez alguma enfermeira tivesse deixado o brinquedo lá para consolá-la, embora eu não me lembrasse de tê-lo visto antes. Eu continuei minha ronda tentando esquecer daquele ursinho. Foi então que eu vi que no final do corredor, iluminado pela fraca luz amarelada das lâmpadas,
estava um menino pequeno. Ele tinha no máximo 6 ou 7 anos, cabelo escuro e desgrenhado, e ele vestia um pijama branco que parecia grande demais para ele. Em suas mãos ele segurava um ursinho de pelúcia idêntico ao que eu tinha visto na cama da Emily. "O que você está fazendo aqui?" eu perguntei surpresa, já que não havia registro de um menino daquela idade na ala naquela noite. Ele não respondeu. Em vez disso, ele começou a caminhar lentamente pelo corredor, afastando-se de mim. Seus passos eram leves, quase silenciosos, mas havia algo estranho em seu movimento, como se ele não tocasse o chão de verdade. Eu acelerei o passo tentando alcançá-lo, mas ele sempre parecia estar alguns metros à frente. Finalmente ele virou uma esquina que dava para uma sala de jogos abandonada, um espaço que havia sido fechado anos antes, depois que o incêndio destruiu parte da ala. Quando eu cheguei à sala, o menino havia desaparecido. O lugar estava vazio, cheio de poeira e móveis cobertos com lençóis brancos. Mas no centro da sala, no chão, havia um ursinho de pelúcia. Era idêntico ao que eu tinha visto antes, com o mesmo olho faltando e o mesmo aspecto desgastado. Eu me aproximei com cuidado, sentindo meu coração bater acelerado. Ao me abaixar para pegá-lo, um som suave preencheu o ar. Uma risada infantil leve e etérea, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu me virei rapidamente procurando pelo menino, mas não havia ninguém. A risada se dissipou, deixando o silêncio ainda mais pesado. Eu voltei para a sala de enfermagem com o ursinho na mão, incapaz de me livrar da sensação de que algo estava me seguindo. Eu decidi não contar a ninguém o que eu havia visto, com medo de que pensassem que eu estava ficando maluca. A partir daquela noite as coisas começaram a mudar. As crianças continuavam mencionando o menino do brinquedo. Uma menina de 5 anos me disse que havia visto um menino em seu quarto na noite anterior. Ele me disse para não ter medo. Ela murmurou enquanto brincava com o ursinho, que eu não me lembrava de ter visto antes. Outro menino, um paciente terminal de leucemia, acordou de um sono profundo com um sorriso no rosto. Um menino disse que eu ficaria bem. Ele sussurrou antes de fechar os olhos novamente. Ele faleceu naquela mesma noite, e quando eu fui verificar a sua cama, havia um ursinho de pelúcia ao lado dele. Eu comecei a evitar andar sozinha pelos corredores, especialmente à noite. Mas uma madrugada, enquanto eu organizava suprimentos na despensa, eu ouvi passos atrás de mim. Eu me virei rapidamente com o coração na garganta, mas o corredor estava vazio. Mesmo assim eu podia sentir uma presença, algo que eu não conseguia ver, mas eu sabia que estava ali. Finalmente eu perguntei às enfermeiras mais antigas sobre a história do menino. Relutantes, elas contaram que anos antes um menino havia morrido naquela ala. Ele era órfão e seu único consolo era um ursinho de pelúcia que ele carregava sempre com ele. Diziam que o enterraram com brinquedo, mas desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Na minha última ronda, antes de deixar o hospital, eu vi o menino novamente. Dessa vez ele não fugiu. Ele estava no final do corredor, segurando o ursinho e me olhando com olhos escuros e uma expressão tranquila. Eu corri para a estação de enfermagem e nunca mais eu olhei para trás. Meus amigos, até hoje, anos depois, eu ainda tenho pesadelos com o menino do brinquedo. Nos sonhos eu estou nos corredores escuros do hospital, ouvindo seus passos e suas risadas. Eu sempre acordo antes que ele me alcance, mas eu sei que de alguma forma, ele nunca me deixou completamente. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.